Hoje nós vamos meditar a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso de número 22 até 25. E nós vamos falar a respeito do amor ao próximo, do amor ao irmão, na fé, e mais especificamente do amor familiar, do convívio nosso. A palavra do Senhor diz, 1 Pedro 1, a partir do verso 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos orar. Ó Deus, é sempre com grande temor e tremor que nós nos colocamos diante do Senhor para estudarmos a Tua palavra. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor tem a verdade que nos transforma, que nos orienta, que nos habilita para a salvação e para a vida cristã segundo o Teu querer. Por isso, agora, com Teu Espírito, ó Pai, nos dê discernimento da Tua palavra como ela é. Fala ao nosso coração e pastoreia-nos segundo o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Queridos, falar de amor é falar de algo que é muito importante para nós. O amor, ele é um sentimento. Apesar da Escritura dizer que o próprio Deus é amor. Nós, quando falamos de amor, pensamos nisso, em Deus, mas também no sentimento que é expresso a outrem, inclusive ao próprio Deus. E o amor, ele tem uma das suas características mais importantes, é o desejo de fazer bem àquela pessoa que nós amamos. A nossa relação com a nossa família, seja ele a nossa família da fé ou a nossa família dentro do nosso lar, deve ser uma relação produtiva e cheia de expressão de amor. Aquela relação onde nós geramos uma confiança mútua e, mais do que isso, uma dedicação mútua. Tem um livro escrito pelo Dr. Larry Crabb que fala a respeito da igreja e diz que ela é o lugar mais seguro da Terra. Ele chama a igreja de comunidade espiritual. E ele diz que esse é o lugar mais seguro da Terra. E ele faz uma citação a C.S. Lewis, um dos grandes escritores cristãos, que tem a série de Nárnia. Ele diz o seguinte: ideia semelhante tinha Lewis quando escreveu os Contos de Nárnia. Lucy, uma das personagens, uma visitante do estranho mundo da opressão e da esperança, estava prestes a atravessar uma ponte, diz ele. Mas o grande leão Aslan, que ali simboliza Deus, lhe atribuía ou obstruía o caminho. Para chegar ao seu destino, ela tinha que passar pelo leão e ficaria ao alcance das garras da fera. Lucy então fala com um habitante da região que conhecia bem esse leão, o Aslan, e ela faz aquela pergunta: ele é perigoso? Perigoso, diz aquele habitante, chamado Tumis, ou o Sr. Tumis. Perigoso ele é, mas também é bom. Quando nós entramos na convivência da igreja, nós atravessamos o guarda-roupa, como é a proposta daquele livro de Lewis, para alcançar a comunidade do leão, a comunidade da igreja, do povo de Deus. No final, nós descobrimos que o leão, na verdade, é um cordeiro. Mas isso só depois que trememos na base ao ouvir os rugidos bem sonoros dele. Quando nós tomamos a decisão de atravessar a ponte
que leva a essa convivência com as pessoas que amam a Deus, com os nossos filhos ou melhores amigos, por exemplo, nós devemos contar com o surgimento de problemas. Algumas coisas certamente darão errado. Tornar-se cristão é uma coisa, seguir a Cristo é outra, especialmente quando ele nos diz que devemos nos envolver com outros cristãos, com outras pessoas. É justamente aí que a confusão começa. A comunidade cristã, espiritual, às vezes parece implicar com a gente. A lágrima de verdadeira vida que penetra a nossa alma desperta uma esperança quando cremos em Cristo e convivemos inicialmente com as pessoas. Mas depois há uma tendência do riacho secar. Nosso melhor amigo, que antes ligava, não liga mais. Nosso cônjuge dentro da nossa família diz uma palavra áspera. As pessoas do nosso pequeno grupo, ou grande grupo, parecem menos interessadas em nossos problemas, que são persistentes e visivelmente maçantes. E aí a gente começa a viver uma gangorra, que ora nos leva a odiar esses problemas, ora a odiar a nós mesmos. Talvez o problema esteja realmente em nós. Talvez o problema sejamos nós. Quem sabe, de fato, sejamos incapazes de amar e despertar amor aos outros, ou nos outros. Esse é um quadro realista e deve promover uma busca da expressão da glória divina de Deus na nossa vida e no meio daqueles que nós amamos. Cremos que o caminho mais curto e único para vivermos mudanças da realidade que vivemos até aqui nas nossas relações começam a partir de nós mesmos. Isso quando nós aprendemos a amar, na medida em que fomos amados por Deus. Você há de convir comigo que nós vivemos num mundo de muitas trocas. Nós trocamos experiências uns com os outros, fazemos favores uns aos outros, compartilhamos alegrias, sentimentos, contudo, a relação cristã cheia de amor, apesar de também existir troca, segundo a orientação de Deus, ela se dá de uma maneira diferente. É uma relação onde o que eu dou, ou o que se dá, não é necessariamente o que se recebe. Foi assim que Cristo agiu. O que nós vamos ver nesse texto é Pedro falando a respeito de como viver e da necessidade de vivermos o verdadeiro amor cristão. E isso é consequência da nossa comunhão com o Deus da nossa salvação, que nos amou anteriormente. E agora essa comunhão com Deus se reflete numa comunhão abençoadora com as outras pessoas. Sejam pessoas do círculo cristão na igreja, seja a minha família dentro de casa. O contexto dessa carta é muito interessante. É Pedro escrevendo para os crentes que estão na Ásia Menor, que haviam saído de suas casas, fugindo da perseguição contra os crentes promovida pelo imperador Nero. Do verso 1 ao verso 12, Pedro conduz a igreja a perceber a dimensão da graça que eles haviam experimentado em Cristo Jesus, o Cristo da sua salvação. E agora, diante disso, o que Pedro está fazendo é conduzir os crentes a uma vida consagrada a Deus, de santificação, baseada na ação de Deus neles individualmente. Pedro nos dará uma série de características do amor cristão. Parece que é exaustivo, mas a Escritura vai falar algumas coisas a mais. Contudo, algo bem esclarecedor e motivador, tudo isso que Pedro nos traz aqui. No verso 22, ele diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Isso só pode acontecer em alguém que tem o seu coração aquecido
pelo coração de Cristo, pela presença do Espírito, percebe o amor de Deus para com ele. Como nós devemos amar, como expressar esse amor às pessoas, para com elas. O texto traz uma primeira característica e diz que esse amor cristão que devemos viver dentro da nossa família e na igreja, no corpo de Cristo, deve ser um amor fraternal. Devemos ter um amor fraternal. Essa expressão fraternal, Filadélfia, ela aponta para o amor entre irmãos. Quando cremos em Cristo, nós somos colocados dentro da família de Deus. Quando uma família é formada, logo ela cresce, mas como família ela cresce. As outras pessoas que também foram alcançadas pela graça salvadora de Deus também foram resgatadas do individualismo egoísta que caracteriza a existência humana no pecado. E agora, como nós, somos todos colocados num novo tipo de existência, de convivência com as pessoas, como membros do povo de Deus, da família de Deus, onde cada um não deve ter em vista só aquilo que é propriamente seu, onde cada um não deve ter aquilo que é só para si, mas para os outros. Por isso se diz que o propósito real da nossa vida em Cristo é o amor fraternal. Bom, Jesus fala sobre a diferença entre fazer parte da casa como servo, escravo, a expressão ali é doulos, e como filho. Ele diz assim em João capítulo 8, verso 35 e 36, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há uma diferença entre ser um escravo em uma casa e ser um filho da família. Um escravo, ele pode ser mandado embora a qualquer momento. O fato de que ele está em casa não garante uma relação com o dono daquela casa para sempre. Exatamente aqui está a diferença. Filhos ficam, servos não. Jesus está falando especificamente para aqueles que tinham crescido na terra de Israel. Eles tinham estado na casa do Senhor desde o seu nascimento. Eles eram membros do povo escolhido, a descendência de Abraão, o povo da aliança. Eles tinham a palavra de Deus e as promessas de Deus. Eles estavam na casa, mas eles não eram um residente permanente na casa, mas seriam. Chegaria um dia em que eles seriam expulsos. Eles precisavam parar de ser escravos e se tornarem filhos. Eu e você temos a mesma necessidade. O fato de você estar na igreja hoje, ou mesmo um membro de uma igreja, não é a garantia do seu relacionamento com o Senhor. Ser um membro da igreja não salva você, e nem a mim. Eu e você precisamos conhecer a Cristo. Precisamos conhecer a Jesus, porque conhecê-lo significa ser salvo e livre e ser feito da família de Deus. O que significa ser verdadeiramente livre? Jesus usa essa expressão. Na liberdade, não fazemos o que queremos fazer. Pela minha própria natureza, eu tenho desejos que vão contra o meu corpo. Experimentando a verdadeira liberdade significa não ceder a certos desejos. Lembre-se que uma pessoa que é dependente de alguma coisa, por exemplo, da droga, ele deseja a droga para a qual ele é viciado, mas a liberdade não é alcançada. Ele pode entender que ele é livre para ter essa droga, mas ele está preso a ela. A verdadeira liberdade está em fazer aquilo para o qual você foi feito, para que
você possa viver para Deus, segundo a liberdade que Deus lhe deu para viver segundo Ele, para Ele, segundo o poder dele. Outros textos que orientam a prática do amor fraternal são encontrados na Escritura. Paulo diz que no tocante ao amor fraternal, nós não devemos, ou não há necessidade que se inscreva novamente. Ele diz, porque vocês estão instruídos que deveis amar uns aos outros. O autor de Hebreus diz, seja constante o amor fraternal. O amor fraternal, ele alegra o outro. Por isso, Paulo diz que não devemos fazer nossos irmãos se entristecerem. É interessante notar que ele liga tristeza com perecer, com morrer. Entristecer alguém pode ser matar alguém. Lembrando que existem muitas implicações da palavra morte. Romanos capítulo 14, verso 15, Paulo diz, se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Dando a ideia de que há um sofrimento sobre a vida dessa pessoa através da sua atitude. E muitas vezes nós temos que deixar de fazer algo, nos conter, para que nós não estejamos promovendo a ausência de tranquilidade no outro. Isso se chama amor fraternal. A Escritura também diz que nós devemos amar sem fingimento, sem hipocrisia. Essa é a expressão que nós encontramos ali. Encontramos outras citações bem parecidas, como por exemplo de Romanos 12, verso 9. O texto diz, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. O termo hipocrisia é muito similar ao termo mentira. Uma mentira dissimulada, algo escondido deliberadamente, desejosamente, com astúcia. A hipocrisia é uma expressão de um coração egoísta que ainda busca seus interesses antes dos outros ou das outras coisas. Não podemos ter um amor fingido, só para algumas situações. Ele precisa ser pleno. Jesus falou que os homens estavam apresentando uma piedade que não era verdadeira. Mateus capítulo 23, 28 diz, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Na vida cristã, nós devemos amar os outros como somos e como estamos. Talvez assim também seremos amados. Precisamos deixar que Deus nos use, como também use a nossos irmãos para nos mudar, para nos aperfeiçoar mutuamente. Cuidado com aquelas expressões de justiça própria, onde você deixa de amar as pessoas por seu próprio juízo, contudo aparenta uma relação saudável. Isso acabará por destruir a ambos, a você e aos outros. O texto diz que o amor deve ser de coração. Amai-vos de coração, com sentimento, lá no fundo da alma. Em algumas passagens, a Escritura diz que o coração do homem promove pecado. Quando diz isso, refere-se à atividade do homem segundo as inclinações ainda comprometidas pelo pecado. Contudo, aqui o coração refere-se a um sentimento puro e verdadeiro. Enquanto a hipocrisia gera morte, o relacionamento segundo o coração é fonte de vida. Provérbios 4, 23 diz algo maravilhoso. Diz, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração sábio edifica com palavras na hora da comunicação. O coração do sábio, diz Provérbios, é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios.
A relação que parte do coração amoroso, até mesmo sofre junto, mas não tem problema. Em 2 Coríntios, Paulo diz no capítulo 7, verso 2, acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratai com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Mas o texto diz que o amor também, que devemos ter uns para com os outros, deve ser um amor ardente. Amai-vos uns aos outros ardentemente. A expressão dá a ideia de força, vigor, intensidade, intencionalidade. O amor que Deus tem por nós é assim. Ele é deliberado. Ele resolveu nos amar, não porque nós convencemos a Deus, mas porque Ele quis nos amar. Jeremias, capítulo 31, verso 3, Deus diz, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Além de ser deliberado, foi um amor intenso de Deus, demonstrado pelo sacrifício do seu Filho, que veio para nos abençoar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pedro diz, tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Amar a Deus e também a nós mesmos e aos outros com intensidade. O Senhor Jesus disse que nós devemos amar o Senhor. Ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mas ele diz, de toda a tua alma. E ele complementa, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como podemos concluir tudo isso? Apesar de todas as dificuldades que encontramos em nossas relações, junto à comunidade cristã, sua igreja às vezes, junto aos seus familiares dentro da sua casa, a Bíblia nos adverte da necessidade de investirmos numa relação cheia de amor. Lembre-se, o problema pode estar em você, ou a solução pode estar sendo colocada por Deus para você. O amor é um instrumento poderosíssimo que temos para sermos instrumento de bênção uns para os outros, como também para aqueles que ainda não creram. Diz o Senhor Jesus, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Queridos, é tempo de entendermos que os nossos relacionamentos, eles precisam ser aperfeiçoados. Permita que Deus, com a sua palavra, te ensine a aperfeiçoar os seus relacionamentos. Crises, problemas, desilusões, tristezas, sempre ocorrerão. Isso porque nós somos pecadores. Promoveremos isso nos outros e eles em nós. Mas a palavra de Deus diz que o modelo é o próprio Senhor, que sendo perfeito, resolveu amar. E Ele age a nosso favor. Ele cuida de nós para nos resgatar. Permita que Deus te use para ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas, para resgatar outras pessoas e o seu relacionamento com elas. Que a graça de Deus nos habilite assim e que tudo seja para o louvor e a glória do Senhor. Vamos orar.
Ó Deus, nós imploramos para que o Senhor, na sua infinita graça, esteja aperfeiçoando os nossos relacionamentos. Ó Deus, as pessoas vivem num mundo que o amor tem se esfriado cada vez mais, onde os interesses pessoais e individuais estão sobrepondo aos interesses dos outros, ao ponto das pessoas negligenciarem, ao ponto das pessoas, ó Pai, abusarem uns dos outros, ao ponto, ó Deus, de deixarem de olhar para o outro como o próximo. Não permita que isso esteja acontecendo no nosso coração, porque nós temos aprendido do Senhor o que significa amor e o seu valor, na medida em que o Senhor nos deu, e através do seu amor fomos salvos. E através do seu amor temos o seu Espírito. E através do seu amor temos contigo uma amizade eterna. Ó Deus, promova a restauração nas famílias, nos relacionamentos familiares, na intencionalidade das pessoas de irem em direção ao outro. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, e nos abençoe. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. E imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito esteja sobre nós hoje e sempre. Amém.